saber qual que é a especialidade médica que mais paga hoje em dia? Ser médico, hoje em dia, não é mais sinônimo de ser rico. Claro que você vai iniciar com um salário legal, acima da média, mas não é sinônimo de ser rico. A gente já falou sobre isso. As classes de salário de um PPP, né? Já falamos disso. Quais são as especialidades médicas que mais pagam? Roda o VT. Olá, meus queridos e queridas, pra você que não me conhece, eu sou Bruno Baroni, pra você que me conhece, também. Gente, todo mundo acha que ser médico é sinônimo de riqueza, né? O pessoal acha que formou, acabou, ganhou na cena. 100 mil por mês! Não, não é assim, não é assim. A vida não é assim. Tá, ganha um salário legal? Ganha. Ganha sim, é uma das únicas profissões que você se forma com um salário inicial alto, muito mais alto que as outras profissões. Eu acho que é sim, ainda a profissão que tem o maior salário inicial. Porém, é uma das principais que demoram muito pra você sair daquela estagnação. Geralmente você ganha esse mesmo salário durante um bom tempo da sua vida. Que mesmo assim ainda é muito bom, né? Porém, existem sim algumas especialidades que ganham mais que as outras, tá? Existem. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero fazer um convite pra você pra ir na minha peça de teatro de comédia que chama Eu Também Sou Médico, tá? Uma peça por mim e Thaís Adams, uma amiga minha, que a gente tá criando essa peça do zero, que tá lindo, gente, tá muito lindo. Cada detalhe da peça, o figurino, o cenário, são mais de 10 personagens durante a peça de teatro se contracenando num plantão caótico de medicina, num plantão médico, gerido esse plantão por Bruno Baroni, o médico de plantão, e a enfermeira Sandra, dando uma palestra para nossos recém-formados da plateia. Gente, tá lindo. Vai ser no dia 3 de julho, no Teatro Gazeta, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Os ingressos vão estar disponíveis já no Simpla. O link tá aqui na descrição. Corre, porque mais de 50% da capacidade já está vendida. Não, mais de 50 não, mais. Não, já tem quase 70, já tem 60% já esgotado. Tem 30% só, 40% já ainda de ingresso pra poder comprar. Então corre pra comprar. Ah, mas é só São Paulo? Não, meu bem, não é só São Paulo. Vai também ter a estreia dia 10 de julho no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea do Rio de Janeiro. Então eu te encontro no Rio de Janeiro também, cariocas de plantão que gostam de teatro. Corre porque as vendas do Rio de Janeiro estão mais rápidas que a de São Paulo, que isso aqui me chocou muito. Me chocou muito que eles consomem muito teatro no Rio. Fiquei chocado disso. Tá lindo, gente, tá engraçado pra caramba. Confia que tá bom. Então, gente, vocês sabiam que existem especialidades médicas que pagam mais que as outras, como qualquer outra profissão? Existem lados que você pode ir, que na medicina que você tem mais qualidade de vida, tem áreas que você pode ir que vão pra um lado mais financeiro, e tem lados que vão pra mais vão trabalhar igual um condenado e não receber nada. Tem, tá? Como toda profissão, tem. E a gente vai analisar elas. E eu vou comentar um pouquinho. Vamos ver. Adoro o Henrique, gente. O Henrique, ele tá aqui fiel no meu canal. Henrique, você já virou assim, já tem carteirinha daqui do canal, né? Falando nisso, vocês se inscrevem no canal e curte o vídeo. Se inscrevam, tá? Se inscrevam. Bem pagas. Antes de tudo, Eu sei que ele é pediatra endócrino, né? Ele é pediatra endócrino. Endocrinopediatra. Que o cara não satisfeito de fazer pediatria, ele ainda faz endocrinopediatria. Pelo amor de Deus. Vai pro céu direto esse garoto. Ele tem uma pulseira VIP que ele sobe, ele vai ter um open bar de Cosmopolitan Gin Tônica no céu. Primeiro aqui, tá? Essa lista é completamente baseada na minha experiência pessoal. Ou seja, nada é certo, tudo na experiência dele pessoal, que eu vou ver se a minha bate com a dele. Não, que depois eu falo assim, ah, não, mas a minha tia é não sei quem ganha mais que isso. Foda-se. Estamos falando das opiniões de Henrique. Eu perco a paciência, eu não sei nem se a pessoa falou isso mesmo, mas eu perdi a paciência. Então ela tá sim super enviesada. Se você for pesquisar ou perguntar pra outra pessoa, muito provavelmente a lista vai ser bem diferente. Henrique, você falou enviesado. Pra mim, você tem toda a autoridade do mundo, eu confio em você em qualquer coisa. Uma pessoa que fala enviesado pode me prescrever qualquer coisa que eu tomo. Mas chega de enrolação. E em quinto lugar, eu já vou colocar anestesiologia. Inclusive, outro vídeo que eu falei sobre anestesiologia, o pessoal da anestese veio falar quais os hobbies bizarros que eles tinham, e a minha teoria se comprovou. O pessoal é DJ, o pessoal é apicultor, pula de paraquedas. Anestesistas sabem viver a vida. Gente, anestesia. Anestesiologia, pra quem não sabe, é a pessoa que faz a anestesia. Mas não é a pessoa que vai lá pra fazer a anestesia do machucado pro cara suturar. Não, é a anestesia da cirurgia. Ah, mas que geralmente as pessoas leigas que não são da medicina, elas acham assim, ah, mas anestesiologia tem que estudar pra saber fazer uma medicação no paciente? Gente, é muito difícil.
É uma das mais difíceis da medicina. Por isso que é muito bem paga. Porque pra você passar, você tem que ser muito inteligente. Você tem que entender muito de farmacologia. Quem é anestésio entende muito de remédio, muito de farmacocinética, farmacodinâmica. O que é isso? É o tempo que atua o remédio, é o tempo que age o remédio, é como que o remédio age. Você tem que entender que a gente tem duas palavras, a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética, cinética, tudo a ver com o tempo. É o tempo de ação daquela medicação, é o tempo que ela vai demorar pra agir, é o tempo que ela vai demorar pra sair do corpo. E a farmacodinâmica é como que aquele remédio, ele age dentro do corpo do paciente. Então, ele tem que saber tudo disso, de todos os remédios existentes na face da Terra. Porque ele tem que saber da interação de um remédio com o outro, quando ele for fazer alguma coisa. E ele tá ali, tete a tete com a vida do paciente. Ele não faz muita coisa, tá? Ele não faz muita coisa. Ele tá ali, ele faz ali e segura aqui no respirador, tá? Ele tá aqui. Parece que ele não fez muita coisa, mas ele é aquela pessoa, o médico, que ele pegou um laço, tá? A alma do paciente tá subindo, ele jogou o laço no paciente. Ele não vai fazer mais nada. Ele laçou o paciente. Ele tá segurando aqui a corda. Ele não tem que fazer mais nada. Mas entenda que se ele soltar essa corda, o paciente morre. Então, o cara, é uma coisa que parece simples, mas isso aqui, acabou. Então ele tem que saber, pra ele segurar essa cordinha aqui, pra segurar a alma aqui do paciente aqui, é muito difícil. Mas realmente, o trabalho realmente que ele vai fazer na cirurgia na hora dele laçar, que é o que? Ele fazer a hora da medicação, que ele induz ali pra poder entubar o paciente, entubou, fez a medicação, segurou o paciente. E aí, geralmente, o que acontece durante a cirurgia se o paciente tá bem sedado e não sei o quê? Ele geralmente vai ficar sentado numa cadeirinha jogando Candy Crush. Eu lembro que no meu internato, pelo menos o anestesista sempre ficava mostrando piada pra quem tava operando, né? Tipo assim, o cirurgião tá operando ali no quebra-pau, o anestesista tá ali, né? Só que uma cirurgia muito bem feita, uma cirurgia que não tem nenhuma intercorrência, não tem muito o que fazer durante a cirurgia depois que a anestesia é induzida, né? Mas o anestesista tem que ficar até o final da cirurgia pra ele ter certeza de que nada vai acontecer, porque aí ele vai e ajuda, né? Mas como não tem que fazer nada durante ali, ele fica no celular. E aí ele fica mostrando piadinha pro povo que tá operando, entendeu? Mostra ali um Candy Crush, fica jogando um Candy Crush, jogando um videogame, entendeu? Aí aconteceu a merda, ele volta. Ele volta. Eu lembro de um plantão que eu dei num hospital de BH, em Betim, quer dizer. Em Betim ou Contagem? Acho que é Contagem. Que eu lembro que eu tava no pronto atendimento e era no hospital que tinha cirurgia. Era um hospital grande. E aí a enfermeira veio correndo dizendo que tava me chamando no bloco cirúrgico. Eu tô assim, gente, bloco cirúrgico? Mas eu tô no pronto atendimento. O que que tá acontecendo? A cirurgiã tá te chamando. Chamou a clínica. Eu tô assim, não, mas eu sou do pronto atendimento. Por quê? A paciente, aí ela falou que precisava de ajuda pra entubar o paciente. Eu tô assim, gente, mas chama o anestesista. Aí a enfermeira, a anestesista tá te chamando. Aí eu, não, tá de sacanagem. Eu, recém-formado, a anestesista chamou um recém-formado pra ajudar ela pra entubar o paciente. Aí fodeu pra mim, porque se nem a anestesista tá sabendo entubar o paciente, como é que ela acha que eu, um garoto de 25 anos na época, vai conseguir entubar um paciente? Melhor que ela. Chegou lá, gente, é porque realmente o paciente era muito de difícil acesso, né? Uma intubação difícil. Eu ajudei na reanimação do paciente. Ele foi voltando, o paciente simplesmente voltou. Ele quase morreu, a gente reanimou o paciente, ele voltou e brigou com o cirurgião de por que ele não estava sendo operado ainda. Ele tirou o tubo e brigou com o cirurgião do porquê que ele não havia ainda tirado suas vesículas. Não, é foda, né? Foda. Ele tava morrendo. Porque eles ganham bastante dinheiro. Em quarto lugar, eu vou colocar a ortopedia. E aí é aquela outra coisa. Quanto mais especializado um ortopedista é, mais dinheiro ele ganha. Tipo, ortopedista que só trata de joelho, só trata de quadril, só trata, enfim. Mas é muito específico isso. Sim, ganha muito dinheiro, porém, existe ainda um coronelismo muito grande nas cidades de mercado. E aí você fica muito especializado em certa área de ortopedia. Mas aí você vai pra uma cidade onde o mercado é completamente fechado pra você, onde só se abre se você for filho de alguém. Então, assim, não adianta nada você também ser especializado em tudo de ortopedia e não ter contato de quem te indique pra trabalhar em algum lugar, senão você não vai ter hospital pra trabalhar, porque ninguém vai te contratar. E aí vai acabar por elas, né? Você vai ser super especializado, mas não vai ter emprego. Ninguém vai te empregar. Então acaba que o ortopedista, o problema do ortopedista é que ele trabalha muito. O ortopedista é aquele cara que tá de plantão e trabalha tipo 18 horas por dia e vai tirar um bom dinheiro, vai fazer um bom dinheiro, porém ele vai trabalhar igual um condenado. É um trabalho braçal, não é igual suturar ali uma pelinha. O cara é martelada no fêmur, tem que ter ali um jogo de pelve, um jogo de coluna lombar que eu não tenho. Eu lembro no internato que eu acompanhei uma cirurgia ortopédica, em 10 minutos eu comecei a me dar um frio na espinha, eu quase desmaiei e saí da sala. Eu falei assim, eu nunca mais acompanho uma cirurgia de ortopedia. Nunca mais. É uma coisa tão jogos mortais, que eu nunca mais ouvi aquilo. Eu falei assim, gente, eu não tenho a menor condição pra isso. Tenho a menor condição. Aí eu virei blogueira.
Tô brincando. Os procedimentos que eles fazem são bastante caros, as próteses são bastante caras e, enfim, o retorno financeiro acaba sendo alto. No terceiro lugar, eu vou roubar e vou colocar especialidades cirúrgicas. Tá roubando, não gostei. Geralzão. Porque dentro da cirurgia geral, você faz uma subespecialização e essas subespecializações geralmente têm procedimentos que custam bastante e acabam tendo bastante retorno financeiro. Eu discordo. Só se a gente não pode colocar cirurgias em geral nessa lista. Na minha opinião, você clicou só a mão ali de alguém pra comentar. Eu acho que algumas cirurgias pagam muito, mas outras não. Por exemplo, a plástica devia estar aqui, né? É que é muito difícil por causa do coronelismo, né, gente? Você se especializa e não consegue entrar na cidade porque um grupo de médicos fecha aquele mercado da cidade e não deixa nenhum outro médico entrar. Ah, mas isso é contra a lei. Mas muita coisa que é contra a lei acontece. Eu tinha falado na ortopedia. Então é uma roubadinha, mas é uma roubadinha do bem. E aí eu dou mais uma roubada agora, porque em segundo lugar eu vou colocar cirurgia plástica. Ah, você tá roubando. Tô brincando. Tirei ela das especialidades cirúrgicas porque é completamente diferente. Eu não vou ignorar que existe cirurgia plástica reparadora, tudo mais, para acidente, mas a gente sabe que o grosso da cirurgia plástica é a cirurgia plástica estética. E quando você trabalha com estética, você acaba selecionando pacientes com maior poder aquisitivo. Então, além de ter todo aquele rolê de procedimento, encarecer o atendimento e voltar mais dinheiro pro médico, ou seja, o mais comum da gente ver, pelo menos que eu vejo, é o cirurgião plástico acabar ganhando mais dinheiro que as demais especialidades cirúrgicas. Por isso eu separei ele. E em primeiríssimo lugar, a neurocirurgia. E aí é aquela questão do trabalho do cara valeu o tanto que ele se esforça e o tanto que ele se esforçou no passado também. Não mais, sabia? Não mais a neurocirurgia. Te digo aí, não é mais. A neurocirurgia cai muito naquilo do... Você tem que estar num lugar que tenha demanda e que você consiga trabalhar. Porque tem muito neurocirurgião não conseguindo trabalhar. Não conseguindo entrar em locais pra trabalhar, né? E não conseguindo espaço nas cidades pra conseguir emprego. A gente tá chegando nesse ponto. Eu trabalhei numa parte, né? Uma parte de plano de saúde, uma época, na parte de coordenação corporativa de plano de saúde. Então eu tinha acesso à carta de pagamento, né? De neurocirurgiões. E não é, na minha opinião, a especialidade que é mais bem paga. Não deveria estar nessa lista, tá? Não deveria estar, na minha opinião. Super difícil de entrar, é uma residência que demanda muito do residente enquanto ele é... Só que o cara trabalha pra caramba. É aquela pessoa que ela nunca vai ter paz do tipo... Você vai estar num domingo sobre aviso que se acontecer alguma coisa você tem que sair de casa na hora pra atender alguém e operar alguém e salvar a vida de alguém. Entendeu? Então é aquela coisa do dinheiro tá acima da qualidade de vida. Então, será que tem uma qualidade de vida ali? Geralmente, as especialidades que tem cirurgia, a qualidade de vida não é tão boa quanto as outras. Eu não sei cirurgia plástica, porque aí o cara opera ali um seio durante ali umas 4 horas, o cara já ganhou por um mês. E é um cara que, finalizando a residência, vai continuar indo pro bloco e fazer procedimentos cirúrgicos de 12, 14 horas, às vezes mais. Exatamente, gente. Eu, pelo menos, eu prezo muito mais a qualidade de vida do que dinheiro. Me desculpa, eu acho. Marcelo também preza. Meu noivo, ele quer fazer radiologia, que é uma área que tem muita qualidade de vida, querendo ou não, uma área que dá pra trabalhar de casa, é uma área que não... Mas você vai ficar sem atender o público, você não vai ter acesso, você não vai ter, né, que lidar com o público, cobranças são mais leves, né? Você tem um tempo pra você laudar um exame, porque o resto, gente, a qualidade de vida tá difícil. Tá difícil, ainda mais com esses planos que pagam cada vez menos o médico, né? É um absurdo. Eu já tô vendo plano aí, gente, de saúde, pagando R$5 uma consulta pro médico. Aí você fala assim, ah, mas o médico não olhou nem na minha cara. É porque o plano não quer que ele olhe. Nossa, depois é que eu falo que eu fico com medo de falar, sabia? Só falei. Especialidade que ganha muito dinheiro, mas que trabalha muito. E talvez de todas as posições dessa lista seja a única que não tenha grandes discordâncias. Vamos lembrar que eu avisei. Gente, o meu tio é neurocirurgião, né? O meu tio é neurocirurgião. Um salve pra tio Antônio! Antônio Baroni. Tio Antônio Baroni. Muito chique, né, gente? Um tio neurocirurgião. Pra você ver, eu não sou o primo mais inteligente. Eu amo que tem essa história. Eu fiz faculdade particular no interior do Rio de Janeiro. E o meu primo, ele fazia engenharia, já inteligentíssimo, né? Engenharia na Federal. Engenharia na Federal, o cara é inteligente. E ele chegou pra mim no último período da faculdade dele e falou assim, Bruno, eu queria fazer medicina. Como é que tá sendo? Eu tinha acabado de passar medicina, eu tava no segundo período. Eu falei assim, Matheus, tem que estudar, né, cara? Assim, é difícil passar. Eu demorei 2 anos pra passar em medicina, né? As provas já são agora em dezembro. Ele me perguntou isso em outubro, setembro ali. Então, assim, provavelmente você não deve passar agora, né? Você tenta fazer umas provas pra você tentar e aí no ano que vem você pega ali um cursinho extensivo de um ano inteiro pra você conseguir estudar para as provas de medicina no final do ano que vem. Não fica mal se você não passar, entendeu?
leva pro coração e tal. Eu vi super aquele primo legal que te ensina realmente como que é, te dando apoio. Aí eu, tenta aqui em Valença, aqui na minha cidade, vai. Aí ele não fez cursinho, estudou por conta própria durante 2 meses. Eu acho que foi nas minhas apostilas de cursinho, eu acho. Ele pegou sozinho, durante o último período dele de engenharia, fazendo TCC, passou em 2º lugar na faculdade que eu fiz, que eu demorei 2 anos. Que vergonha. E aí depois passou nas Ciências Médicas em BH, que é a faculdade mais difícil de se passar em Belo Horizonte. Que é uma das melhores de BH, né, gente? As Ciências Médicas, chiquérrimo. Eu sou formado nas Ciências Médicas. Ele é formado nas Ciências Médicas, chiquérrimo. A paciência, pelo menos eu vejo isso como lado positivo, eu não vi como negativo. Aí quando a tia for querer pedir uma receita, pede pra ele, não pede pra mim. Porque já tem a concepção de que ele é mais inteligente. Eu me importo? Zero! Zero! Lista assim, pessoal, e ela é enviesada, tá? Como é que é a sua lista? Ou aí onde você mora? Eu no final vou falar minha lista, tá? No final vou falar minha lista, mas vamos ver mais lista de outras pessoas. Vocês sabem quais são as 4 especialidades médicas mais bem remuneradas aqui no Brasil? Em primeiro lugar, tá a neurocirurgia. A residência é super concorrida, super difícil de passar. Gente, o pessoal fala sempre neurocirurgia, né? Mas eu acho que cirurgia plástica é mais. Eu acho a cirurgia plástica muito mais, a dermatologia muito mais. Muito mais. Muito mais. A neurocirurgia, gente, pelo menos os médicos que trabalham com plano de saúde e neurocirurgia não recebem tanto assim, tá? Recebem muito bem, muito acima da média de uma pessoa normal. Mas plano de saúde não paga tão bem assim, não. Paga se o cara for no particular, né? Trabalhar com coluna, não sei o que ali, recebe muito dinheiro. Mas agora, se trabalhar com plano, não é assim mais não. A prova é muito difícil, a residência... Neurocirurgia é a prova mais difícil de você passar na sua vida. Você vai competir com as pessoas mais crânios do Brasil pelaquela vaga. Se for São Paulo, Rio de Janeiro e capitais assim, se você não for o crânio da sala, desiste. Tá? Se você for ali um mero mortal da sala querer fazer neurocirurgia, vai tirando o cavalinho da chuva. É muito difícil. Mas, pelo menos, eles são muito bem remunerados. Porque, claro, quando você vai escolher um cirurgião pra mexer na sua cabeça, você vai querer não poupar esforços. Todo mundo querendo ser um Derek Shepherd, né? Em segundo lugar, tá a cirurgia plástica. Gente, estética... Eu ainda acho que cirurgia plástica deveria ser o primeiro, cara. Não, sim. Primeiro, gente, numa cirurgia a pessoa pode cobrar até 100 mil reais, 80 mil reais. Eu já vi amigos meus que pagaram 40 mil reais no nariz. Uma cirurgia que demora o quê? 2, 3 horas. 3 horas! Quantos narizes um cirurgião plástico não opera no dia? Se ele fizer 3 narizes a 40 mil, 3 narizes com 40, 3 vai 4, 120 vezes 5. Mas o cara não vai trabalhar 5 dias na semana. Vezes 3, 360. Vezes 4 no mês, 4 semanas, passou de 1 milhão. Supostamente. Em um mês? Tá certo isso? São muitos narizes. Muitos narizes. Muito em alta ultimamente. E acaba que tem muitos procedimentos. Então, cirurgião plástico se dá. Só que aquilo, né? Como é muito caro, o cara não é que ele deve operar mil narizes num dia, né? O cara deve operar, tipo, 2 narizes na semana. Porque a pessoa, ela preza pela qualidade, não pela quantidade. Então, ele não deve ter tantos pacientes marcados na semana, mas ele faz um dinheirão, né? Ele faz uma nota. É uma especialidade blogueira. Com certeza, não chega nem aos pés. Muito, muito bem. Em terceiro lugar, cirurgia geral. Claro, também é uma especialidade médica. Gente, essa galera tá muito errada. Eu não sei se a minha concepção de medicina tá completamente deturpada depois que eu trabalhei na parte corporativa do plano de saúde e eu tive acesso a todas essas informações. É porque a gente tem que pensar que os médicos, hoje em dia, eles são separados em plano de saúde e particulares. Geralmente o médico, ele trabalha metade do seu tempo no plano de saúde, metade do seu tempo no particular, que a grande vontade do médico é ele ficar 100% no seu consultório particular. Só que o plano de saúde é onde ele vai conseguir trazer o paciente pro seu consultório. Ele vai criar um nome, porque ele vai atender uma quantidade de pessoas maiores, ele vai divulgar o seu nome, as pessoas vão ver que ele é um bom profissional, e ele vai migrando para uma agenda de consultórios de consultas particulares. Geralmente essa é a linha de raciocínio, a linha de um médico, de uma carreira médica, né? Mas tem algumas especialidades que você não consegue sair do plano de saúde, fica no plano de saúde e não consegue abrir um consultório particular fixo. Diferente de outras especialidades como dermatologia, que você consegue já direto abrir um consultório particular e nem atender plano. Diferente de uma cirurgia
plástica também, que você consegue abrir um consultório particular muito mais rápido do que outras especialidades. Por exemplo, uma ortopedia não. Uma ortopedia é muito mais difícil você conseguir abrir um consultório particular e largar completamente atendimentos de plano de saúde SUS, entendeu? Muito procedimento, então você ganha muito. E em quarto lugar, tá a ortopedia. Com aqueles 1000 próteses e 1000 coisas pra fazer. Eu, sinceramente, esperava que dermato tivesse entre as 4 primeiras, mas se eu não me engano, ela tá entre a 5ª ou a 6ª especialidade mais bem remunerada. Do nada o vídeo acaba. Do nada o vídeo acaba. Carolina, o vídeo acabou do nada. Nunca vamos saber. Gente, eu acho que a oftalmologia também deveria estar nos top 5, tá? Oftalmologia deveria tanto. Eu ainda vou falar do meu. As 4 especialidades médicas mais bem pagas no Brasil. E a última especialidade realmente vai te surpreender. Se você for estudante de medicina e você quer saber que especialidades são essas, já deixa o seu like aqui nesse vídeo que eu vou revelar. Em quarto lugar, nós temos a ginecologia e a obstetrícia com um valor de renda mensal de R$ 20.896. Em terceiro lugar, nós temos o cirurgião. E detalhe, aqui na pesquisa não foi descrito o tipo de cirurgia. Cirurgia vascular, urologia, foram enquadrados todos os cirurgiões. A renda média mensal desse grupo de especialistas ficou de R$ 21.745. Ah, tudo mentira. Em segundo lugar... Tudo mentira, mentira. O ginecologista obstetrícia, ele não consegue ganhar dinheiro, consegue. Se ele trabalhar mais com G do que com O. O G, geralmente, é uma pessoa que é mais ginecologista, ele ganha mais dinheiro sim que a obstetrícia. A obstetrícia é muito mais difícil de ganhar dinheiro porque trabalha-se muito mais, porque você trabalha dando plantão. Geralmente os obstetras trabalham mais em plantão e trabalham demais, gente. Ginecologista e obstetrícia é outra que a qualidade de vida é muito pesada, porque o trabalho é muito forte, muito pesado. Ainda mais quem trabalha mais com O, que é com parto, né? Pelo menos ginecologista e obstetrícia eu acho que ganha até uns 30 a 40 por mês, se eu não me engano. Agora, quem trabalha com G, tem ginecologistas aí que ganham até 80, 90 mil por mês. Estamos falando aí também dos consultórios particulares, gente. Médicos que trabalham com consultórios particulares. Cobram numa consulta aí 800, 900 reais. A gente tá falando de consultórios que chegaram lá, entendeu? Mas não é 20 mil, não é 20 mil. Temos o maior grupo de investidores da bolsa. E cirurgiões tiram 20 mil por mês? Se bem que sim, cirurgião geral sim, de 15 a 20. O cirurgião geral sem uma especialidade além da cirurgia geral. Mas além disso, você escolhe qual vai ser a sua especialidade além da cirurgia. Você já deve saber qual é, que é o anestesista, com a renda média mensal de 23 mil. Mentira. Nossa, gente, que mentira. Um anestesista ganha 23 mil por mês, gente. Mentira essa pesquisa. A anestesista geralmente ganha de 40 a 50 mil por mês, gente. Eu conheço anestesista que ganha 70 por mês. Eu conheço. Quem ganha esse valor de salário de 15 a 20 mil, geralmente é um médico recém-formado que trabalha dando plantão. Plantão de porta. Não. Igual ela falou, são as pessoas que mais investem na bolsa, porque o cara anestesista, ele ganha muito dinheiro, porque ele tá lá, ele faz pouco, mas ele faz muito. E ele, depois que fica aqui tranquilo, depois que induziu o paciente, ele tá no celular aqui tranquilo. Aí ele investe na bolsa, entendeu? Porque ele tem tempo pra ficar no celular investindo pra ver qual que subiu, qual que desceu. Ele que tem tempo pra fazer isso, que a galera fala, por isso que o anestesista é o médico que mais investe na bolsa. Mas ele não ganha só isso, gente, me desculpa. E em primeiro lugar, nós temos o cardiologista com a renda média mensal de 23.700. Peraí, você falar pra mim que o cardiologista é o cara que mais ganha na medicina? Essa pesquisa aí foi feita pelo ChatGPT, né? Essa pesquisa não foi feita seriamente. Você me desculpa, gente, todo o respeito com a cardiologia, que eu acho que deveria ter muito mais respeito, mas não se tem o respeito devido, entendeu? As pessoas não respeitam tanto que ela deveria ser respeitada, mas geralmente o paciente ele não procura o consultório particular do cardiologista, ele vai procurar o cardiologista do plano, que é mais barato, que cobra aí, que paga do médico de 60 a 70 reais uma consulta. Geralmente o paciente não vai no consultório particular do cardiologista. Mal sabendo ele que um bom cardiologista vai aumentar ali a meia-vida dele em vários anos. Porque ali, a pessoa que tá com a pressão alta e não toma um remédio, começa a tomar um remédio, um simples ato de você começar a tratar uma pressão alta, a sua vida já aumentou ali em 10, 15 anos. Isso aí você pode ter certeza. O meu pai mesmo faleceu há 3 anos atrás, devido a uma morte súbita, devido à falta de acompanhamento que ele tinha com um cardiologista que ele nunca nunca fez um eletro. Por isso que eu falo, procura um cardiologista, um bom cardiologista, porque ele vai te investir, vai ser um investimento para sua vida. Mas agora, ser o primeiro que recebe, você querer comparar com anestesista, falar que ele ganha mais que anestesista, que é uma profissão que ganha por procedimento, tem anestesista aí que ganha no particular ali 3 mil numa cirurgia. Tá, pessoal?
Fazendo um raciocínio aqui, plantão de anestesia, 12 horas, líquido, aqui em São Paulo, é R$ 1.700. E aí você quer trabalhar de segunda a sexta, são 5 dias na semana. Se você multiplica por 4, né, fazendo uma média de 4 semanas no mês, você vai ter um valor final de R$ 34 mil. Exatamente. Aí o cara tá falando, doutor Tiago aqui tá falando a verdade. O que o doutor Tiago é? Ele é anestesista. Será que é anestesista? Não é anestesista, não tá escrito. Mas ele tá certo. Isso é um anestesista que só dá plantão, que não trabalha nada no particular. Aqui como é que ele já desmentiu aqui esse TCC do ChatGPT, que não deve ter sido Blue Sky. Não foi ChatGPT, foi Blue Sky. Né? Foi Blue Sky, que é mais barato. Você quer fazer um plantão extra, você quer fazer um noturno, você ainda acrescenta nesse valor aí. E aí tem as especialidades que você pensa em qualidade de vida, porque na medicina é tipo morar em São Paulo, né? Você tem que escolher entre localização, preço e tamanho. Você não pode ter os 3, tem que ter 2. Você quer tamanho com apartamento grande num preço barato, vai ser da puta que pariu. Você quer uma localização boa num preço bom? Cubículo. Você quer um tamanho legal numa localização boa? R$15 mil o aluguel, mas 20 mil de condomínio. Porque o condomínio aqui é um absurdo. Não, condomínio aqui, condomínio em São Paulo, aí você não tem nada no prédio, você tem um bebedouro e eles te cobram R$3.500 um condomínio. Aí tem uma piscina, não, tem um bebedouro. 6 especialidades médicas que estão mais relacionadas à qualidade de vida para o médico. Então, aí você aqui, que ó, tá pra escutar... o doutor aqui tá falando de qualidade de vida, a gente não tá mais falando de salário, a gente tá falando de qualidade de vida. Isso. Sim, a gente vai falar verdades. Em sexto lugar, fugindo completamente do óbvio, a gente tem a medicina do trabalho. Se você não sabe, o médico do trabalho geralmente trabalha para uma grande empresa. Trabalha de segunda a sexta, horário comercial. Geralmente, ele tem um regime de trabalho como CLT, então ele tem salário direitinho. CLT, gente, é uma coisa que médico não sabe se é CLT. CLT, você fala pro médico assim na medicina CLT, ele vai achar que é o quê? É uma sigla para uma parada, né? É uma fibrilação ventricular, é o quê? Uma taquicardia? É uma cardioversão lateralizada? CLT? Não sabe. Coitado, porque todo mundo é PJ. Você forma e não faz uma PJ, não abre uma PJ, você não trabalha. Porque o médico, geralmente, para dar plantão, é só PJ. Dificilmente um hospital te contrata para dar plantão. Porque aí quer cortar um monte de benefícios do médico, né? De direitos. E é muito mais fácil você demitir um médico sendo PJ do que demitir um médico sendo carteira assinada. Vamos ser sinceros, a pejotização é isso, né? Pejotização na medicina é isso. Eu mesmo já fui mandado embora de um hospital assim. Gente, reunião às 4 da tarde. Galerinha, o hospital quebrou, tá todo mundo no olho da rua. Pelo menos eu era blogueira, eu já era blogueira. Minha sorte é que eu já era blogueira. Terceiro, férias e dependendo da empresa ainda tem participação de lucro. O foda é que é difícil de crescer, né? O foda do CLT é que você não consegue muito crescimento de carreira, né? Você não consegue progredir daquele valor. Esse que é o negócio de ser CLT na medicina. A plantão, ele não tem urgências e emergências, mas tem uma extrema responsabilidade sobre todos os colaboradores da empresa. Então, isso dá muita dor de cabeça, gente. Ele pode ter qualidade de vida do tipo assim, ele não leva o problema pra casa. Porque geralmente a gente leva os problemas pra casa, né, do paciente. Quando é um médico do trabalho, é aquela coisa, ele tem um horário de entrada e um horário de saída. Quando você não é CLT, você leva o problema pra casa, né? Você vai, você fica doida, você trabalha até mais tarde. Não tem hora de entrar, não tem hora de sair. Da rotina de um médico convencional. Em quinto lugar, a endocrinologia. Geralmente está no consultório, tratando doenças crônicas ou trabalhando com Que não tem muita emergência. Endócrino é uma ótima qualidade de vida, gente, que trabalha com doenças mais tranquilas, crônicas. Não tranquilas, são doenças graves, mas são doenças que não precisam de intercorrência, ele não precisa de uma emergência. Você não vai chamar um endócrino num pronto atendimento para atender uma emergência endocrinológica, entendeu? O cara é muito mais... Uma qualidade de vida do endocrinologista é muito alta, né? Mais consultório, pedir exame, passar medicação. Crônicas ou trabalhando com emagrecimento. Então tem um público que vai no consultório para ser consultado. Então, geralmente, a rotina ela é muito boa. Você não vai trabalhar à noite ou dar plantão, por exemplo. Quarto é um conhecido de todos, a radiologia. A radiologia, o Marcelo tá estudando lá. O Marcelo tá estudando pra passar em rádio. Porque o Marcelo, ele adora o videogame, uma sala fechada, uma sala escura, né? Ele adora gente pra trabalhar com rádio. Porque rádio é aquela coisa, a pessoa ama trabalhar com gente.
Ama. E radiologia é maravilhoso nisso, né? Qualidade de vida, de você estar quietinho. Você trabalha com fone de ouvido escutando música, podcast. Você trabalha de casa, lauda na praia, entendeu? Tem uma agenda muito mais flexível. Uma rotina mais fixa, trabalha num ambiente fechado, não tem contato com o paciente ou familiares de paciente, por exemplo. Só que aquela coisa, é uma área completamente distante da medicina, tá? Não da medicina, mas assim, você não vai ver aquela clínica médica, né? Você vai ver aquela parada de diagnóstico, de você ver a clínica do paciente. É muito mais técnico, né? Ele vai ter contato com outros colegas médicos ou o pessoal que trabalha ali. Adora uma fofoca. O radiologista, ele adora uma fofoca. Pelo menos todo radiologista que eu já dei plantão é fofoqueiro. Porque ele tá no corredor, ele sabe o que tá acontecendo, quem tá com quem tá falando de quem, sabe? Ele tá numa copa tomando um café, ele tá passeando ali no corredor vendo o que tá acontecendo. Porque ele não precisa de ajudar, né? Ele não precisa de reanimar o paciente que o emergencista tá reanimando. Tá lá, uma confusão, fralda voando, polícia chegando que não tem atendimento. Ele é o radiologista, ele tem que estar laudando. Então ele tá sabendo da confusão, ele sabe da fofoca. De imagem, por exemplo, a remuneração é boa e ele consegue ter qualidade de vida sim. E no Top 3 a gente tem uma grande surpresa. Então deixa seu like, segue o Grupo Convexo aqui no Instagram, que eu vou te falar quais são no próximo vídeo. Parte 2, 1h10, Convexo. Pô, 1h10, cara. Parte 2, na época dessa do ano, pra ver vídeo, não tem condições. Não tenho tempo pra ver parte 2. Mas o vídeo foi ótimo. Muito obrigado pelo conteúdo. Top 5 especialidades médicas mais bem pagas no Brasil. Tô rica! Quinto lugar, dermatologia. R$8.058 por mês. Além de... Concordo que a dermatologia esteja no top 5, tá? Concordo. Eu no final do vídeo eu vou falar qual que é o meu top 5, fica tranquilos. E o meu top 1 você não vai acreditar, tá? Meu top 1 você nunca vai acertar. A dermatologia sim, mas não é 18 mil por mês. Se bem que no início ele é isso, mas a dermatologia, quando você começa a ir pro consultório particular e começar a trabalhar com estética, você ganha muito dinheiro, ganha-se muito dinheiro. Porém, não é todo mundo que chega no ápice da dermatologia. A dermatologia tem aquele negócio que, quando a pessoa é muito boa, ela ganha muito dinheiro. Mas é muito difícil você chegar lá no topo. Até porque você compete com muita gente, que não é só da dermatologia, né? Você compete com o odontologista, você compete com o biomédico, você compete com o farmacêutico. É uma competição muito ampla quando você entra na estética. Porém, quando você dá certo, ganha muito dinheiro. Eu conheço dermatologistas que ganham mais de R$200 mil por mês. Conheço quem ganha mais de R$300 mil por mês. Imagina eu ganhar 300. Às vezes eu penso assim, eu conseguiria gastar tudo isso no mês? Ah, gastaria. Gastaria facilmente. Qualidade de vida parece que essa especialidade... Porque pensa assim, ó, um botox. Quantos botoxes não faz um dia? Os botoxes. Porque narizes, um cirurgião plástico, por exemplo. Quantos narizes um cirurgião plástico faz, né? Que a gente já falou, narizes. Um narizes é 40 mil um cirurgião plástico faz. Faz 3 narizes no dia? Quantos narizes não faz na semana? E botoxes? Preenchimentos. E aquela coisa, o preenchimento, você não vai fazer só 1 ml. Geralmente o paciente, quando vai fazer um preenchimento, ele vai preencher pelo menos ali uns 3 ml, né? Uns 4 ml. E cada ml de ácido hialurônico num dermatologista é R$1.400, R$1.500 um ml. E o dermatologista, ele pega o paciente do ticket médio alto, né? Ticket médico. Ticket médico. O que é um ticket médico? É um ticket que você pega uma marmita no plantão? Tô zero carisma. Você não sabe, mas eu gravei esse vídeo. Eu já avaliei esses vídeos 3 vezes. A câmera não tava gravando, aí depois não tinha armazenamento. Então assim, eu estou fazendo piadas que eu já estava fazendo antes. Eu estou repetindo piadas para vocês, público, tá? Então, deem valor a este vídeo, deixando a curtida e se inscrevendo no canal. Eu tô com o mesmo carisma que uma nádega esquerda. Uma nádega esquerda. Qualidade de vida parece que essa especialidade também tá dando bastante dinheiro. Quarto lugar, ginecologia. A ginecologia, sim. A obstetrícia, eu acho que não. Que tem isso que as pessoas acham que a obstetrícia dá mais dinheiro que a ginecologia, mas não. E a GO, gente, é uma área em que você trabalha muito. GO, que a gente fala de ginecologia e obstetrícia. Ele trabalha para um catiço. Geralmente, quando você começa com GO, você trabalha mais como O, porque é onde você tem plantão. O G, você trabalha num consultório, você começa a dar o consultório. Para você dar o seu consultório, você tem que trabalhar com marketing. Empreender, né, gente? Você vai abrir um consultório. Mas para fazer plantão é mais obstetrícia, é mais fazer parto, que não ganha tanto dinheiro quanto o G. Geralmente o plantão gira em torno de R$1.500, no máximo R$2.000 um plantão de obstetrícia.
acredito eu. E aí você faz as contas. Mas a ginecologista é aquela coisa, né? O céu é o limite, porque você não sei quanto... Tem médico aí cobrando consultas a mais de R$1.000 uma consulta. E ainda tem procedimentos, né? Colocação de DIU, colocação de não sei o quê. Então tem procedimentos na ginecologia que pode ser que são pagos além do plantão só da obstetrícia. Claro que tem obstetras que fazem partos no particular, que são raros, tá? São raros, porque geralmente a paciente ela vai fazer um parto no plano de saúde. A maioria das pessoas, né? Eu fiquei surpreso que os ginecos estão ganhando mais dinheiro que os dermatos. Terceiro lugar, cirurgia, 20.745. Tá errado esse valor aqui. E cirurgia depende muito de qual cirurgia. Porque cirurgia é muito amplo, porque tem cirurgia vascular, cirurgia oncológica, tem cirurgia bariátrica, tem cirurgia que é do gastrointestinal, que aí depende. Ganhando dinheiro quem faz procedimento por aqui, né? Gente, geralmente quem faz procedimentos é quem ganha mais dinheiro. Quem tá no consultório ganha menos dinheiro de quem faz procedimento. Então, geralmente as clínicas, endócrino, cardio, gastro, mas o gastro tem o negócio da endoscopia, né? Mas geralmente as clínicas que não têm procedimento ganham menos das que têm procedimento. Então, procedimentos cirúrgicos, procedimentos invasivos, procedimentos em gerais. Segundo lugar, anestesiologia. Não é 23 mil, duvido. Um anestesista ganha 23 mil, duvido. E geralmente o anestesista é meio doido, tá? Geralmente o anestesista ele é radical. Ele pula de paraquedas. Geralmente o anestesista ele tem hobbies além da vida. Ele gosta de um paragliding, ele gosta de esquiar, ele gosta de se colocar em perigo, geralmente o anestesista, que é o cara mais radical. Em primeiro lugar, a especialidade mais rica de todas, cardiologia. Segunda vez que a cardiologia aparece aqui nessa lista. Eu acho que eles estudaram na mesma lista. Será que eles pegaram a mesma pesquisa? Não pegaram. Na cardiologia, de novo, esse primeiro lugar não faz o menor sentido, gente. Cardiologia? Cardiologia, porque geralmente quando os médicos que eu conheço que são cardiologistas não são mais ricos que os... Não. De cardiologia, gente, geralmente eu penso muito no consultório que o paciente procura o plano de saúde, né? Não procura o particular. Não procura. Eu queria entender o porquê que nessas listas da cardiologia tá em primeiro lugar. Você que é cardiologista que me segue, comenta aqui embaixo. Você acha que o cardiologista é o primeiro da lista? Você acha que o cardiologista ganha mais que o dermatologista? Você pega um congresso de dermatologia e um de cardiologia, você vai ver uma bolsa da Chanel e uma da Schutz, entendeu? Uma Arezzo. E com certeza você sabe de onde que eu tô falando, de que congresso que é a bolsa da Chanel. Tenho certeza que você sabe qual bolsa que é essa. Para contrariar nossas expectativas, não, eles não estão fazendo procedimentos. Tá errado esse trem aí, tá errado esse trem aí. Mas a minha lista, como ficaria a minha lista? A minha lista ficaria, quinto lugar aqui, ó, a oftalmologia que é o de olho, mexe com o olho, porque é uma coisa muito específica que só oftalmo trata. Oftalmologia, gente, é uma área que nenhum médico bota a mão, porque ninguém sabe tratar a não ser oftalmologista. Ah, mas então alguém sabe tratar um joelho, o ortopedista... Não, não é isso. Mas é porque o olho, ninguém mexe, ninguém toca. O olho, quem tem coragem de botar o dedo no olho é o oftalmologista. E nunca nenhuma outra área vai tentar entrar no meio do negócio. E também tem a parte de estética da oftalmologia que dá muito dinheiro, é muito rentável. E as cirurgias são muito pequenas, muito rápidas. Então os oftalmologistas eles fazem um volume muito grande de procedimentos. Eu acho que a oftalmologia deveria entrar nesse top 5 mil. Da minha opinião, ali no terceiro, ali no top 4, eu botaria ali um neurocirurgião, que realmente ele ganha dinheiro, querendo ou não. Mesmo a neurocirurgia sendo ali difícil de você se estabelecer em algum lugar, devido a esse nepotismo coronarialístico da neurocirurgia, que é difícil de você conseguir emprego como neurocirurgião. Mas a neurocirurgia não tem qualidade de vida, né? Aquela coisa, você entra numa cirurgia, você não sabe que horas você sai. Geralmente são cirurgias aí longuíssimas. E aí você pode estar no fim de semana que você tem que ser chamado na hora pra atender uma intercorrência, né? Mas a gente não tá falando de qualidade de vida, a gente tá falando de salário aqui nesse vídeo. Eu e você. E o pessoal confunde. A terceira, top 3 ali, eu colocaria a dermatologia, porque eu conheço dermatologistas que ganham muito dinheiro quando estão bem, mas é aquela coisa que eu falei. Pra chegar naquele ápice do sucesso na dermatologia é muito difícil, porque você tem que ser muito bom, fazer um marketing muito bom, e ser uma divulgação muito boa, e ter um plano
plano de estrategístico planual muito bom. E tem que ser bom no que você faz. Top 2, cirurgia plástica. Querendo ou não, narizes são caríssimos. Um seio caro, um abdômen é caro. E estética, né, gente? Estética eu acho que tem que ser o top 2. Não tem como você me falar que um cardiologista ganha mais do que um cirurgião plástico. É você querer rir da minha cara. É você querer me botar como burro. Você me desculpa. E agora o top 1 é uma reflexão. É uma reflexão feita pelo nosso Kingo. O nosso Kingo que sempre tá aqui com a gente, que a gente até avaliou o vídeo. Nesse mesmo vídeo a gente falou sobre ele. Henrique Lopes Pinho. Eu ia falar Pinto. Pinho! Quem paga no Brasil é o charlatanismo. Eu sou o Henrique, eu sou médico pediatra. O charlatanismo é o top 1 das especialidades que mais pagam na medicina. Endocrinologia pediátrica. Recentemente eu falei das especialidades médicas que mais ganhavam, mas eu esqueci de um detalhe. Não tem médico que ganhe mais dinheiro que o charlatão. E aí você me diz, tá, mas charlatanismo não é uma residência médica, não é mesmo? Mas ela engloba tudo. Ela engloba todas. Porque tem charlatão em todas as áreas. Que é o cara que vai o quê? Te pedir exame demais. Ele vai te fazer o que você quer. Ele vai te fazer feliz. Ele vai te fazer o seu desejo. Ele vai te vender protocolos milagrosos com zero embasamento científico. Ele vai querer te prescrever remédios que não tem o menor sentido. Ele vai te passar remédios manipulados com 20 substâncias que só a farmácia que ele indica faz. Por que será, né? É que só a farmácia da esquina da rua da Dona Josefina vende maca boliviana, que a peruana não tá funcionando ainda. É a boliviana, que é a nova espécie da maca. Que aí bota uma espirulina laranjada de camelos e dromedários do Egito. Pra melhorar o quê? Inflamação no corpo. Ah, isso me mata, cara. Isso me pega num apêndice. O corpo tá inflamado. Puta que pariu, isso me mata. É aquele cara que te vende o que você quer comprar. Nossa, essa frase é linda. Ele quer te vender o que você quer comprar. Às vezes a frase ficou péssima, mas na minha cabeça ela ficou inteligentíssima. Ele te vende o que você quer. Qualquer especialidade. Qualquer especialidade. Especialidade médica. E não é mesmo, mas é que tem tanto, mas tanto charlatão, que é quase uma especialidade. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai procurar alguém pra cuidar da nossa saúde. Porque o golpista profissional é aquele que te rouba sorrindo pra você. É aquele que sorri pra você e que te oferece uma broa quando você chega no pronto no consultório dele. Te oferece um cappuccino macchiato, longhetto, italiano, com marshmallow em cima, pra você se sentir especial e você agregar valor na experiência da jornada do paciente na consulta dele. O cara que puxa sua carteira quando te dá... Que aí o cara com 10 diplomas na parede é pior do que o cara que tem um consultório com a palmeira imperial no meio, entendeu? Porque a palmeira imperial representa a jornada do paciente no consultório dele. Ele chega lá, não tem um diploma, mas ele tomou um cappuccino com marshmallow macchiato italiano no consultório dele. Essa galera faz toda a luz do dia e não é difícil de... E te vende uma soroterapia... Não, eu amo, que me irritou muito. E te vende uma soroterapia como um Gatorade pro sangue. É um Gatorade aquilo, né? É um soro radioativo, que foi o quê? 20 reais pra fazer esse soro. E vai te vender a 2.000, que é um protocolo pra desinflamar o seu corpo. Desintoxicar. Porque o fígado não é o suficiente para desintoxicar o corpo. Pra que o fígado? Tem um órgão que desintoxica o corpo. Mas não adianta. É o soro Gatorade que vai desintoxicar o seu sangue. São os eletrólitos, entendeu? É a maca boliviana. Que vai te cobrar caro por consulta, por procedimentos, por exames que você nem precisava, enquanto usa uma máscara de alguém que tá se preocupando com a sua saúde. Aquele cara que vai pedir uma lista gigantesca de exame que nem ele sabe ler. Gente, isso me lembra, uma vez que eu trabalhava num ambulatório de clínica, eu tinha um paciente que ele queria marcar consulta com um psiquiatra e ele não conseguia. E ele queria trocar a medicação dele para depressão, porque ele não tava melhorando, só que eu não era psiquiatra, eu era clínico geral, eu era generalista, né? Eu tava só atendendo ele como na clínica médica. E eu falei que eu ia pedir alguns exames pra gente descartar alguns sintomas, algumas doenças, algumas causas orgânicas de depressão. A única coisa que eu poderia fazer é encaminhar ele pro psiquiatra. Pedir exames de tireoide, pedir tudo, hemograma, pra gente descartar uma anemia, descartar um hipotireoidismo, descartar causas orgânicas que podem levar a sintomas depressivos. E aí eu tava almoçando com esse médico no mesmo dia. Desse dia eu falei assim, nossa, eu não sabia o que fazer, porque eu não vou trocar a medicação dele, porque é o papel do psiquiatra, eu não vou trocar, mas pelo menos eu pedi alguns exames. Aí ele me olhou no olho. Ai, eu odeio essa história. Ele me olhou no olho e mandou, você pediu cobre?
Cobre? Cobre. Você pediu cobre? Não, não pedi cobre. Por que eu pediria cobre? Eu tenho que pedir cobre, porque geralmente é o cobre. Por que o cobre? Porque o cobre dá sintomas de depressão. Eu olhei na cara dele e falei assim, meu anjo, o cobre alto é doença de Wilson, que é uma doença pelo acúmulo de cobre, que um sintoma da doença de Wilson, um sintoma raro, são sintomas depressivos. Ele, é mesmo. Mas agora eu te pergunto. Aí na hora eu perguntei pra ele. Gente, isso não é um caso real, tá? Isso é um caso real. Mas e se viesse alto, o que você faria? Porque se você pede um cobre, você tem que saber resolver, né? Porque se eu pedir um cobre e ver alto, o que eu vou fazer com cobre alto? O que é pra fazer? Ele, não sei. Mas tem que pedir cobre. Gente, se você não sabe tratar, não pede. Porque se vier alterado, a única coisa que você vai fazer é causar uma ansiedade no paciente. Existem exames que vão dar positivos ou altos no paciente que não significam nada. Se você brincar de estar no Subway e pedir pra ele adicionar mais coisa, ele vai adicionar e vai falar, sim, claro. E é o que eu falo que é uma Mac Clínica, né? Que o hospital tá virando Mac Clínica. Que a pessoa chega e fala assim, eu quero hemograma completo. Chega pro médico, quero hemograma completo. Isso, eu quero um TGO, um TGP geladinho, com gelo. Eu quero uma creatinina também, uma ureia. Eu quero aí uma vitamina D, E, J, K, C cedilha, um pouquinho de ketchup e mostarda. E o médico faz o exame. É um profissional sem critério e sem conhecimento. E ele vai te fisgar justamente onde os médicos tradicionais, nós que estudamos seriamente, pecamos. Que é a gigantesca falta de empatia da classe. Viu alguém dizendo que é especialista em modulação hormonal? Você dá meia volta e vai procurar outra pessoa. A consulta provavelmente vai custar muito mais de R$1.000, R$2.000. Vai mais uma grana gigantesca e uma quantidade incalculável de sangue para exame que você não precisava fazer. E outra grana e um monte de coisa manipulada que não funciona. Mas você vai se sentir bem. Vai. Porque é o ômega 3. Você vai se sentir... Acho que é a hora. São quase 1h, gente. São quase 1h. E aí, por mais que tudo tenha sido caríssimo e você tenha gastado milhares de reais, você vai indicar pra alguém, porque foi alguém que te tratou bem. E se tem alguma coisa que nós médicos estamos fazendo é falhando em tratar as pessoas bem, que é básico. Então, pra você que é paciente, toma cuidado com aquela pessoa que finge ser muito sua amiga. E é aquele médico que te passa tudo que você pede. Desconfia, desconfia. Quando ele faz tudo que você quer, desconfia, desconfia. Mas que tá te aplicando um golpe. E você que tá na faculdade de medicina, não se deslumbra com dinheiro fácil. Porque dinheiro nenhum no mundo vai limpar sua reputação depois. E nem existe dinheiro suficiente pra você deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo sendo um golpista. E com essas palavras que eu te despeço desse vídeo. E a palavra do dia é cobre. Coloca aqui nos comentários a palavra cobre que eu sei que você chegou até o final desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa a curtida e compra o ingresso da minha peça. Até o próximo vídeo e um beijo.